Vocês conhecem Zeus, Thor, Brahma, Shiva, entre outros? O que eles têm em comum? O que será que está escondido na história? Será que existe algo que não sabemos? Algo que poderia até nos ajudar a entender como algumas coisas e fatos ocorreram? Galera, o intuito desse vídeo é exclusivamente de entretenimento. Não queremos atingir ou ofender quaisquer religiões e a fé alheia. Quer saber dessas e outras curiosidades? Clica no card aqui em cima, veja nossos outros vídeos. Então deixa um baita like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, porque o YouTube geralmente não está notificando os inscritos. Siga-nos nas redes sociais. Vídeo novo todo domingo, hein? E vamos nessa! Curiosidade. E aí galera, de boa? Eu sou o Luciano Dantas e esse é o Curiosidade. Pirâmides, sejam as do Egito, as maias, as astecas, a grande esfinge, escultura da Ilha de Páscoa, entre outros. Como a complexidade dessas arquiteturas vai de encontro à época em que foram construídas, devido a pouca tecnologia, se comparado com os dias atuais. Isso faz com que as pessoas cogitem que alienígenas, isso mesmo, seres extraterrestres, teriam a tecnologia para realizar esses trabalhos arquitetônicos. Afinal, se eles possuem tecnologia para vir de outro planeta, facilmente fariam isso. Outros fatos que reforçam essa teoria seriam as ilhas de Nazca. Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, acredita que as imagens formadas pelas linhas seriam uma espécie de sinalização para pouso dos alienígenas, ou alguma forma de comunicação com esses mesmos seres. Tem também as esculturas antigas que lembram muito nossos hoje conhecidos astronautas. Aquelas esculturazinhas astecas, maias, que eram representações do que aqueles povos viviam. Pinturas como a crucificação de Cristo do ano de 1350, que está na igreja em Kosovo. Também tem a de Madonna com São Giovannino, do ano de 1400. Ou também os deuses ou semideuses, realizando obras milagrosas, feitos incríveis, como por exemplo assumindo outras formas, mudando os estados físicos das coisas, forças sobre-humanas, luzes, raios, que teoricamente saíam de seus corpos e mãos. Como a humanidade antigamente era muito simplória, já na Idade Média achava-se que um eclipse fosse um castigo, uma maldição. Se mulheres que realizassem partos e tivessem conhecimento sobre remédios naturais, elas seriam bruxas. Imagina, mais antigamente ainda. As pirâmides do Egito, por exemplo, estima-se que elas foram construídas em 2700 anos antes de Cristo. Ou seja, qualquer ser que surgisse com alguma habilidade seria um deus ou não seria? A ideia é que seres extraterrestres tiveram na Terra na antiguidade e estabeleceram comunicação com as sociedades humanas primitivas. Um dos primeiros a divulgar amplamente a ideia de que podemos ter mantido contato com civilizações extraterrestres na antiguidade foi, curiosamente, um dos mais conhecidos céticos no livro Vida Inteligente no Universo, em 1966, o astrônomo Carl Sagan, em colaboração com o colega soviético Joseph Shklovsky. Eles dedicam um capítulo inteiro para defender seriamente a possibilidade de um contato em eras passadas. A dupla identificou um possível deus astronauta, o enigmático personagem da mitologia suméria, Oannes, uma quimera, metade peixe. Diz a lenda que a criatura surgiu no Golfo Pérsico por volta de 4000 a.C. e ensinou várias artes e ciências aos homens. Seriam os ecos longínquos do contato com um alienígena benevolente? Talvez, apenas talvez,
a dupla de cientistas foi sóbria e cautelosa ao deixar claro que eram apenas especulações sem comprovação. E é aqui que reside a diferença entre especulação e enganação. Logo depois, um hoteleiro suíço venderia exatamente as mesmas ideias como se fossem fatos comprovados, e o resto, como dizem, é história. Ou melhor, ficção vendida como história. As supostas evidências que permitiriam o pulo de especulação para o fato já exaustivamente exploradas ao longo das últimas décadas, e seria impossível abordar todas em detalhe nesse espaço. Cada uma delas é um caso específico em que traficantes de mistérios nunca contam toda a história. Fiquemos então, galera, com a que, segundo o próprio cético Sagan, seria uma das melhores evidências concretas de contatos na antiguidade. São rituais e lendas do povo Dogon na África. Coincidência ou não, essa tribo distante também fala da chegada de uma quimera, um peixe-serpente, chamada Numu. Exatamente essa aí que vocês estão vendo são esculturas de Numu, vinda diretamente do sistema estelar de Sírio. Não apenas o mito faz referência astronômica ao sistema estelar, ele inclui alguns detalhes que só foram confirmados pela ciência no século passado. A especulação se torna subitamente sólida quando as lendas possuem elementos que apenas grandes telescópios ou viajantes extraterrestres poderiam conhecer. Então, seria o caso perfeito? Há algo muito estranho quando descobrimos que os Dogon acreditam que Numu foi crucificado e ressuscitou, e que deve retornar uma segunda vez à Terra. Soa familiar? Demasiadamente familiar, não é? De fato, as lendas astronômicas Dogon mais extraordinárias têm uma única fonte, o antropólogo Marcel Griaule, que manteve contato com a tribo nos anos 1930 e 40. Os antropólogos em contato com a mesma tribo antes e depois falharam em confirmar as extraordinárias lendas. Galera, não se suspeita que Griaule inventou as histórias, mas é revelador que os supostos mitos ancestrais espelham os mitos e conhecimentos do próprio europeu. Os supostos conhecimentos astronômicos Dogon também contêm alguns erros, idênticos aos da astronomia europeia no início do século passado. Pelo visto, a tribo Dogon não devia estar tão isolada dos europeus. E como Sagan notou, a civilização alienígena com conhecimentos astronômicos sofisticados em contato com os Dogon que o antropólogo descobriu era sua própria civilização. O pilar de ferro de Delhi está sim enferrujado. A grande pirâmide possui o nome do faraó Kelps, inscrito várias vezes em câmaras interiores seladas, desde sua construção. O mapa Piri Reis não é mais acurador que outros mapas da época. E o Erich von Däniken? Depois de mais de 50 anos, Erich von Däniken ainda insiste em ver um motoqueiro espacial no relevo maia de Palenque. Ele reafirmou isso durante sua apresentação à plateia de brasileiros durante o Brasil UFO Summit, realizado no auditório do AMB. Em 1968, no livro que lançou sua carreira de celebridade internacional, Eram os Deuses Astronautas, o autor suíço afirmava que uma tampa de túmulo esculpida em alto relevo e descoberta em Palenque, no México, mostra uma divindade pilotando um veículo espacial. A tese que Däniken visa expor é de que as civilizações da antiguidade foram visitadas por entidades extraterrestres. A percepção dessas interlocuções entre humanos e alienígenas poderia ser visualizada nas histórias e mitologias, mas principalmente nos grandes monumentos. Eram os Deuses Astronautas conta com 12 capítulos, nos quais Däniken visa construir seu projeto ufológico. Um mapa de Piri Reis. Däniken passa a comentar uma série de eventos, monumentos e mapas que indicariam que, em períodos muito antigos, a humanidade teve acesso a tecnologias superiores. O mapa turco de Piri Reis, de 1513, seria um exemplo bastante significativo, pois oferecia uma perspectiva global que, para Däniken, só poderia ser acessada por uma espaçonave. Exatamente essa imagem que vocês estão vendo, gente. É como se você visualizasse o planeta Terra do lado de fora de uma janela de uma espaçonave, digamos assim.
Evidências e argumentos. Däniken diz: sabemos de tudo isso por causa dos escritos antigos. A maior evidência é o livro de Enoque. De acordo com a Bíblia, foi o primeiro humano que deixou nosso planeta numa carruagem de fogo. 2 seres desceram do firmamento, o levaram, ensinaram a ele a linguagem, a escrita, ditaram livros. Muitos livros. E alguns humanos do passado tinham discussões com esses extraterrestres. Eles perguntaram de onde vinham e nenhum deles dizia outro continente ou que eram viajantes no tempo. Todos apontavam para o céu e diziam que vinham das estrelas. Alguns dos nossos satélites têm fotos de Marte, onde foram encontrados 2 círculos de pedra. Sabemos com certeza que nenhum humano pisou em Marte. Se não foram os humanos, quem os fez? Agora, vamos falar um pouco dos deuses. De alguns, pelo menos. Mitologia grega. Os deuses do Olimpo, impulsivos, ciumentos e humanos demais. Zeus, o pai de todos. Era o chefe do Olimpo. Com frequência, foi retratado como um senhor de barbas longas, grisalhas, munido de um escudo mágico e de uma das mais poderosas armas da mitologia, o relâmpago. Mas seu reinado não era absoluto como o do deus cristão. Zeus tinha poderes limitados e enfrentava conspirações de outros deuses. Certa vez, enquanto dormia, o senhor do Olimpo foi acorrentado e teve suas armas roubadas por Poseidon, Hera e Apolo, respectivamente seu irmão mais velho, esposa e filho. Até hoje, a maioria dos personagens do Olimpo é descendente do deus mais poderoso e promíscuo da Grécia Antiga. Mitologia indiana. O hinduísmo é conhecido como a religião mais antiga do mundo e até hoje é uma das que possui mais adeptos, com mais de 1 bilhão de seguidores em todo o planeta. Existem mais de 33 milhões de deuses e deusas hindus, chamados de Devi e Deva. Muitos desses deuses são avatares, ou seja, são manifestação corporal dos deuses imortais, como a trindade hindu formada por Brahma, Vishnu, Shiva. Outros são representação de Shakti, a suprema divindade. Mitologia chinesa. O criador Panko. Assim como em outras mitologias, na mitologia chinesa também há um deus principal, precursor com relação aos demais e responsável pela criação do universo. A princípio, quando nada mais existia, havia apenas o caos no mundo. Foi a partir dele que surgiu Panko, o primeiro ser com consciência. Ele foi gerado por Yin e Yang. Com um machado, dividiu o mundo entre céu e terra. Quando morreu, seus olhos viraram o sol e a lua. Seu hálito se tornou o vento e os parasitas que nele habitavam se transformaram nos animais que conhecemos hoje. A mitologia árabe. Antes do Islã, na Península Arábica em 622, centro físico do Islã, a Kaaba de Meca estava coberto de símbolos que representavam os demônios inumeráveis, de jinn, semideuses e outras criaturas sortidas que representavam um ambiente profundamente politeísta pré-islâmica da antiga Arábia. História de gênios, lâmpadas mágicas, tapetes voadores e os desejos contidos nos contos das 1001 Noites e outras obras foram transmitidos através das gerações. Mitologia nórdica. A mitologia nórdica está em alta, hein, galera? Produções culturais reacenderam o interesse pelos deuses que eram cultuados no norte do mundo, como as representações de Thor, Loki, Heimdall, Odin e outras figuras do universo de super-heróis da Marvel, além dos seriados como Vikings e Deuses Americanos. Está baseada na obra do autor Neil Gaiman e games como God of War, ou seja, Deus da Guerra, que leva o personagem grego Kratos a bater de frente com deuses nórdicos. Também conhecida como mitologia germânica, viking ou escandinava. A mitologia nórdica teve boa parte de seu conhecimento perdido durante o processo de cristianização dos países escandinavos, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, que começou por volta da segunda metade do século X. Mitologia indígena brasileira. As tradições, línguas, conhecimentos e saberes dos povos indígenas não têm espaço na cultura de massa do país. Por isso é comum que nomes como Tupã, Guaraci e Anhangá passem batido para você. Nós não sabemos ao menos os nomes principais que regem esse povo. Tupã, o espírito do trovão,
é o grande criador da vida, além de dar origem ao mar, céus e terra. Ele também ajudou o povo humano a plantar, fazer artesanato e caçar. Para os pajés, ele concedeu algumas habilidades extras sobre plantas, ervas medicinais e curas. Existem ainda muitas outras mitologias, como a indígena africana, a indígena americana, mitologia asteca, maia, a cristã. Porém, como eu disse, nosso objetivo era entreter, não atacar ou difamar a fé ou religião alheia. O que importa de verdade é que nós cuidemos mais do nosso planeta e que nos respeitemos como pessoas, independentemente de origem, nacionalidade, etnia. Somos todos seres humanos e temos que nos unir por um mundo melhor. Afinal, somos todos um. E aí galera, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um baita like, dá essa mãozinha pra gente. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos, ativa o sininho para não perder as notificações. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!